Então, eles dependem aí do caramujo, do hospedeiro intermediário. Se em 72 horas eles não encontrarem o caramujo, eles morrem e não causam danos nenhum. Quando eles encontram aí o caramujo, então, eles entram no corpo dele, se desenvolvem, se reproduzem assexuadamente e saem aí formando uma nova larva que recebe o nome de cercária. As cercárias, elas podem viver também no ambiente por 2 dias. Se ela não encontrar aí o seu hospedeiro definitivo, ela morre. Quando ela encontra, ela penetra aí na pele da pessoa que entra em contato com a água contaminada. Esses vermes, eles se alojam nos vasos sanguíneos do fígado e do fígado eles vão para o intestino, onde a fêmea bota os ovos que são eliminados através das fezes. É, cerca de um dia após a contaminação, após a penetração do esquistossomo na pele, o ser humano aí ele tem aí uma reação alérgica, uma coceira e uma vermelhidão no local. De 4 a 8 semanas depois a infecção, a pessoa ela pode sentir febre, calafrios, dor de cabeça, dor abdominal, enjoo, vômito e tosse seca. O fígado e o baço também podem aumentar de tamanho, e aí, consequentemente, aumenta aí o tamanho do abdômen. Por isso, popularmente, essa doença é chamada de barriga d'água. Se ela não for tratada, ela pode se agravar e aí apresentam sintomas de fadiga, cólica, diarreia intermitente ou disenteria. Precisa fazer o tratamento. Eu vou falar do tratamento de todas essas doenças no final, porque agora eu vou falar das doenças que são causadas aí pelos nematódios. Então, no final eu falo do tratamento de todas, que é o mesmo tratamento, a maneira é a mesma para todas. Então aí vamos falar das verminoses que são causadas pelos nematódios, começando aí pela filariose. Popularmente ela é chamada de elefantíase. Por quê? O verme parasita, ele é chamado de filária e eles se alojam aí nos vasos linfáticos, resultando da obstrução na circulação linfática que causa o edema. O edema nada mais é do que o inchaço, como a gente está vendo aqui nessa imagem. E esse inchaço, ele pode ser em apenas uma parte do membro ou ele pode ser aí no corpo todo. Vai depender de cada um dos organismos. Então, ele pode atingir parte ou o corpo todo. E aí, então, essa doença popularmente recebe o nome de elefantíase. Como é que funciona essa doença? Como é que ela é causada? Deixa eu diminuir aqui um pouco para caber toda a imagem. Então, a gente tem aqui, ó, em vermelho, as setinhas aí em vermelha, elas representam o ciclo de vida dentro do mosquito. Então, o mosquito pica uma pessoa contaminada. Então, quando ele se alimenta do sangue, já que ela vive aí na corrente sanguínea, na circulação, ele vai adquirir aí, então, esse verme, que vai se desenvolvendo dentro aí do mosquito, e quando ele pica a pessoa, que pode ser a mesma ou não, que é difícil de acontecer, né? Mas quando ele pica a pessoa, ele transmite o verme. E aí agora aqui em azul é como ele vive dentro do corpo no ser humano. Então, ao entrar na corrente sanguínea, as larvas, elas atingem aí os nossos vasos linfáticos e elas são distribuídas por todo o nosso sangue, causando aí danos para a gente, como por exemplo, alguma parte, algum membro, geralmente o membro inferior é mais afetado, mas pode afetar também os membros superiores com esses edemas, com esses inchaços, a obstrução aí na nossa circulação linfática. Outra doença que é bastante conhecida é a ascaridíase. Ela é causada lá pelo Ascaris lumbricoides e conhecida popularmente como lombriga. A lombriga ela não vai ser causada quando a gente fica com vontade de comer alguma coisa, não. Então, ela vai ser causada ao fazer a ingestão de água ou alimentos contaminados aí com os ovos desse parasita. Como é que funciona tudo isso?
Eles vão se alojar nos alvéolos pulmonares. Antes de chegar nos alvéolos pulmonares, eles podem passar por vários órgãos diferentes, como intestino, estômago, coração, até que eles se alojam nos alvéolos pulmonares, lá dentro do nosso pulmão. Quando eles chegam até lá, ele faz que a gente tussa. E ao tossir, elas vão aí para o nosso sistema digestório, chegam no nosso estômago e posteriormente até o intestino. Lá no intestino vão ser liberadas todas as larvas e elas vão viver ali se alimentando dos nutrientes que a gente tem. Bom, o que pode acontecer em alguns casos é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. Quando a gente tosse, ela sai então do pulmão e vai para a parte da garganta para que a gente engula e ela faça o caminho aí então até chegar no nosso intestino. É sair a lombriga pela boca ou pelo nariz. É difícil disso acontecer, mas pode acontecer. E aí, este animal, obviamente, ele está vivo. A pessoa precisa fazer tratamento. Uma pessoa, ela pode ter mais de 100 lombrigas. Se não for feito o tratamento, essa pessoa vai ficando cada vez mais debilitada, com fraqueza, cansaço, muito fadigada. Então, é importante fazer o tratamento. A detecção aí de todas essas doenças, ela se dá através do exame de fezes. E aí sim, o médico vai falar qual remédio você deve tomar para fazer o tratamento e obter a cura. A ancilostomose, essa é conhecida popularmente aí como amarelão. Ela é causada aí por dois tipos de parasitas, Ancilostoma duodenale e Necators americano. O nome amarelão, ele faz referência aí à pele da pessoa. Por quê? Esses vermes, eles provocam hemorragias e anemia. Então, a pessoa ela vai ficando pálida, daí vem o nome de amarelão. Ele também vai agir de maneira similar à ascaridíase. Após a contaminação, as larvas elas atingem a circulação, elas migram do coração para os alvéolos pulmonares. Ao causar a tosse, elas são engolidas e chegam aí ao intestino delgado. Onde elas vão se desenvolver e se reproduzir. Os ovos, eles são eliminados aí para o meio externo através das fezes, em locais que não têm saneamento básico, principalmente. Como ela causa aí hemorragia e anemia, a pessoa consequentemente se sente muito cansada por conta disso. Tem que fazer tratamento e o indivíduo pode ser levado à morte se não for feito o tratamento. A oxiurose, também ela é chamada de enterobiose, ela é causada aí pelo parasita Oxiurus vermicularis e Enterobius vermicularis, por esses dois tipos aí, por essas duas espécies. Esses vermes vão se alojar no intestino grosso do ser humano, resultando numa inflamação na região anal. Então, ânus, tem muita coceira nessa região. Então, a pessoa ela tem coceira como uma consequência da doença. Os ovos, eles podem ser ingeridos através da água ou alimentos contaminados e podem também ser transmitidos ao cumprimentar uma pessoa que esteja com a mão suja contendo os ovos do verme ou em ambientes frequentados por essas pessoas, como, por exemplo, fazer o compartilhamento da mesma cama ou da mesma roupa de cama, toalhas, objetos da casa, entre outros. Bom, por que a pessoa tem uma coceira na região anal? Porque a fêmea, ela vai até a região anal para depositar os seus ovos. Então, dessa maneira, a gente tem a coceira nessa região. O que é recomendado? Faz o exame de fezes, vai detectar que tem a doença e, posteriormente, faz o tratamento. Pode haver o que nós chamamos de reinfestação ou autoinfestação, quando a pessoa se infesta novamente sozinha. Isso é bastante comum acontecer em locais que não têm saneamento básico e que geralmente em crianças isso acontece. Por quê?
A criança ela acaba coçando o bumbum, ela não tem aquela preocupação de lavar a mão e leva a mão à boca.